Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre o resumo de estatística descritiva. Nós sabemos, né, que a estatística descritiva ela é uma parte da estatística que busca o quê? Aplicar várias técnicas que nós temos aí disponíveis para descrever, né, e sumarizar conjuntos de dados. Então, quando você tem um conjunto de dados, né, muitas vezes a gente precisa tentar descrever esse conjunto de dados e também fazer uma sumarização desse conjunto. Daí nós temos basicamente o seguinte: o que a gente faz então em estatística descritiva, né? Uma descrição tabular, né, que é você montar ou trabalhar com tabelas de distribuição de frequência, né? Aí a gente tem distribuição de frequência absoluta, relativa, acumulada, gráficos descritivos, né? Por exemplo, um dos gráficos mais importantes aí que nós temos é o gráfico para representação de distribuição de frequências, que seria aí o histograma. E também descrição paramétrica, né? Nessa descrição paramétrica, muitas vezes a gente vai buscar valores numéricos de um conjunto de observações, como, por exemplo, medidas de posição, medidas de dispersão, assimetria e curtósia. Bom, então a gente vai começar aí falando de distribuição de frequências, né? E a pergunta é: como podemos construir uma tabela de distribuição de frequências, né? Então aí você tem um exemplo aí, né, de um conjunto de observações, né? Nesse caso aí está colocado dados brutos. Por quê? Porque os dados brutos são aqueles que a gente coleta, né? Você coletou aquelas observações, né? E aí, com base nesses dados brutos, você vai construir uma tabela de distribuição de frequência, ou você vai fazer encontrar a média, ou qualquer outra coisa aí que seja importante. Dados brutos, também lembrando, né, que são aqueles dados coletados, eles não passaram por nenhuma transformação nesses dados, enfim, não foi feito nada absolutamente com esses dados ainda, né? Então, por isso que eles são brutos. E aí, para nós construirmos uma tabela de distribuição de frequência, nós temos alguns passos importantes, que são quais, né? O rol, né? O rol nada mais é do que uma parte relativamente simples aí, que é ordenar esse conjunto de observações, né? Geralmente a gente coloca essas observações de ordem crescente, né? Ou seja, do menor valor observado para o maior valor observado, né? Depois calculamos a amplitude total, definimos o número de classes que nós vamos trabalhar, encontrar aí a amplitude do intervalo de classes, né? E depois definir as classes propriamente ditas, colocando os valores dentro de cada uma dessas classes. Então aí está o rol, né, desse conjunto de observações que eu mostrei para vocês. Então perceba que os dados estão ordenados, né? Então eles estão ordenados aí por colunas, né? Então o menor valor aí 41, né? Depois 41, 42, 44, 45, né? E assim por diante, tá? Então eles estão ordenados. A gente não precisa fazer nada além disso, né? Somente colocar esses dados aí na forma crescente, né? E depois, o próximo passo seria nós calcularmos a amplitude total. Como é que eu faço para calcular a amplitude total? Como seus dados já estão ordenados, né, você colocou do menor para o maior, a amplitude basta você pegar aquele maior valor observado e subtrair do menor valor observado. No meu caso, aí, o maior valor observado é o 60 e o menor é o 41. Então, a minha amplitude aí, a amplitude total, né, vai ser 60 menos 41, 19. Então, portanto, eu já tenho o valor da minha amplitude total. Depois, o próximo passo é nós calcularmos o número de classes. Aqui eu queria sempre frisar que não há uma única forma de nós definirmos o número de classes, né? Geralmente a gente busca um valor aí entre 4 a 20, né? Ou seja, não menos do que 4 classes ou não mais do que 20, né? E também aqui eu estou seguindo essa metodologia, que para mim é o seguinte: a minha amplitude de classe, que é o K, né, vai ser a raiz quadrada de N. Meu N é o número de observações, se ele for menor ou igual a 100.
Agora, quando meu valor de n for maior do que 100, eu vou usar k, né, sendo igual a 5 vezes o log de n. Então, sempre é importante ressaltar, essa é uma metodologia que eu estou utilizando, né? Não é única, existem outras formas, inclusive você pode definir um número de classes dependendo de uma forma arbitrária. Por exemplo, eu vou, nesse meu problema, eu vou definir 6 classes, vou definir 7 classes. Então, depende também da sua experiência, e você pode, de uma maneira arbitrária, definir esse número de classes. Bom, o próximo passo, então, no meu caso, nós temos lá 20 observações. Então, raiz quadrada de 24,47. O número de classes ele é sempre um número inteiro, portanto, nós temos que arredondar esse valor. Aqui a gente pode arredondar para o maior valor, para o valor imediatamente maior, né, ou o menor. Nesse caso aqui, né, nós vamos arredondar para 5. Tá? Mas, eu posso fazer com 4 classes? Pode, poderia colocar. Mas aqui eu vou considerar como sendo 5 classes. Tá? Porque a ideia também é a gente não ter... Quando você também tem poucas classes, né, a ideia da distribuição de frequências também não fica muito legal. Tá? Mas se você colocar 4 classes, não vai estar errado. Tá? Aqui 4,47, praticamente 4,5, né? Então, quer dizer que eu poderia mais ou menos arredondar o tanto para menos quanto para mais, né? Agora, se eu tivesse encontrado, por exemplo, um valor de 4,1 ou 4,2, por exemplo, daí eu arredondaria para 4. Aí vem uma questão também que é importante, a amplitude do intervalo de classes, né? Aqui no meu caso, eu vou estar adotando que a amplitude no meu intervalo de classes vai ser a amplitude total dividido por k menos 1, onde o k é o número de classes, né? Então, no meu caso, aí vai ser 19 dividido por 5 menos 1, porque eu tenho 5 classes, né? Então, no meu caso, aí foi 4,75, tá? Convém ressaltar também que tem autores, né, que fazem ou consideram a amplitude de classes aí como sendo a amplitude total dividido por k também. Então, é uma outra forma aí também de se trabalhar. Aí nós vamos construir a primeira classe. A primeira classe, nós vamos adotar o seguinte, que ela vai ser o meu menor valor observado no meu conjunto de observações, subtraído da metade da amplitude de classes, né? Porque eu estou trabalhando aí com dados provenientes, né, de uma amostra, né? Se eu estivesse trabalhando com dados de uma população, daí automaticamente eu ia considerar somente o menor valor observado subtraído de C, né? Não C dividido por 2. Mas lembrando, tem autor também que faz o menor valor observado menos C, tá? Aqui nós vamos adotar C dividido por 2. Portanto, o meu menor valor observado é 41, né? Dividido por menos, né, C dividido por 2. Então, 4,75 dividido por 2. Portanto, a minha classe, o meu limite inferior da minha primeira classe vai ser o valor de 38,625. Assim, a minha primeira classe, então, vai ser de 38, aqui, 625, até 43,375. Por quê? Porque vai ser o valor inferior, que é 38,625, somado, né, com o tamanho do intervalo de classe, que é 4,75. Então, 38,625 mais 4,75, então fica o meu limite inferior da primeira classe, que é 43,375. Bom, portanto, a minha primeira classe, ela vai então de 38,625 até 43,375. Bom, convém ressaltar aqui que essa notação de intervalo, né, essa barrinha aqui, né, com traço aqui no meio, que a gente está usando, é a notação de intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, está fechado, né? Então, a partir desse valor aí de 38,625 e aberto lá em 43,375. Bom, aí
Baseado nisso, a gente constrói todas as outras classes. Aí a segunda classe vai ser o quê? Vai ser do valor de 43.375, fechado agora, né? Mais 4,75, eu vou ficar com 48.125, aberto nesse valor. A terceira classe, de 48.125 fechado até 52.875 aberto. Então, eu vou somando sempre aí o valor da amplitude de classes, que é o 4,75. Portanto, eu monto, então, as 5 classes que eu tenho, tá? Montei aí todas as 5 classes. Tem uma questão, é o seguinte, né, que o pessoal até pergunta, mas vai ficar algum valor fora que não pertence a uma dessas classes? Nesse nosso caso, não, tá? Então, se você não vai ficar, por exemplo, algum dos valores observados lá, eles automaticamente eles terão que pertencer a alguma dessas classes aí que nós estamos trabalhando, tá bom? Aí é conveniente que nós montemos esse quadro aí, né, com as classes, tá? E as frequências, né? No caso, a frequência absoluta. O que vai ser a frequência absoluta aí? Tá? A frequência absoluta é você contar o número de observações que pertencem a esse intervalo. Então, ao intervalo de 38.625 fechado até 43.375 aberto, nós temos, então, daqueles valores observados nossos, nós temos 3. Na segunda classe aí nós temos 4, na terceira 7, depois na quarta 2 e na última classe, a quinta, 4. Então são esses valores absolutos, né? Por isso que é chamado de valor de frequência absoluta. É a contagem do número de observações dentro de cada uma dessas classes, né? Então no total aí nós temos a soma da frequência absoluta, deu o total de observações que eu tenho, que são 20. Depois a frequência relativa, né? A frequência relativa aí, basta você fazer o seguinte, você pegar cada valor da frequência absoluta, né? Nesse caso aí, por exemplo, 3, né? E dividir pelo total. Então, 3 dividido aí por 20, isso dá 0,15, né? Então, a frequência absoluta vai ser dessa forma. 4 dividido por 20, 0,2, né? 7 dividido por 20, 0,35. E assim por diante. Lembrando que a frequência relativa, ela soma 1. Ou então, muitas vezes, ela também pode ser apresentada em porcentagem, né? Então, 15%, 20%, 35%, 10%, 20%. E soma isso tudo em 100%. A frequência acumulada, que nesse caso, né, faltou dizer que é a frequência acumulada absoluta. Eu tenho a frequência acumulada relativa e eu tenho a frequência acumulada absoluta, tá? Então, nesse caso nosso aqui, a frequência acumulada absoluta, ela primeiro tem 3 valores, né, coincide com a primeira classe. A segunda classe, além dos 4 valores que ela tem, ela acumula mais os valores anteriores. Então, 4 mais 3, 7. Então, por isso que ela é acumulada, o seu valor mais os valores, a soma dos valores anteriores. A terceira classe eu tenho 14, né? Por quê? Porque eu tenho 7 nela aí, né? Somado com mais 7 da anterior. Depois 16, depois 20. Perceba que a última classe sempre vai ter que coincidir com o total das observações que a gente tem, nesse caso, 20. Né? Então, nós temos aí a nossa distribuição de frequência. Então, sempre é bom recapitular. A distribuição de frequência, basta você construir as classes, né? Tem que ter algum critério definido, alguma metodologia, tá? Lembrando que essas metodologias elas não são únicas, né? Tem várias metodologias propostas aí. Então, eu estou adotando um tipo específico de metodologia, mas a ideia sempre vai ser o seguinte, vai ser você construir classes, né? E fazer a contagem dos valores observados dentro de cada uma das classes, tá bom? Então, é dessa forma. Aí, uma vez que você constrói a sua distribuição de frequências, né, nós podemos construir um gráfico chamado de histograma.
O que é o histograma? O histograma, então, vai ser uma representação gráfica aí, né, geralmente em colunas ou em barras, né, de um conjunto de dados aí que são previamente tabulados. Então, nada mais é do que o histograma é você fazer a representação gráfica da sua distribuição de frequência. Tá? Aí eu posso construir um histograma considerando a frequência absoluta, ou eu posso construir um histograma considerando a frequência relativa. Né? No final, tanto eu considerando a absoluta quanto a relativa, o histograma em si, o gráfico dele, vai ser a mesma coisa. Né? E as colunas elas são unidas, né, umas às outras aí. Tá? Então, nesse nosso caso, é bem simples você construir o histograma. Né? Você coloca lá no eixo X, né, os intervalos que você tem das classes. Né? Então, lá de 38.625, depois 43.375, até o último valor lá de classes, né, 62,375. Bom, e aí o que vai acontecer? As colunas, né, a altura das colunas desse meu gráfico do histograma vão corresponder à frequência absoluta. Então, por exemplo, a primeira coluna aqui, ela tem um valor de 3. Né? A segunda tem um valor 4. Já a terceira, né, tem valor 7. Tá? Então, a altura dessa minha coluna vai corresponder ao valor da frequência absoluta. E a largura, né, a base, né, dessa coluna vai corresponder, vai coincidir, né, até porque aqui todas as classes nossas são de tamanhos iguais, né, então vai coincidir a amplitude mínima de classes, que é 4,75. Bom, pessoal, essa nossa aula fica aqui por hoje, mas aí nós vamos continuar em outros vídeos lá com a parte de distribuição, com a parte de estatística descritiva. Até logo.